Oi, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Ao longo da minha trajetória no autoconhecimento, eu me deparei com algumas questões que me trouxeram bastante desenvolvimento nessa minha trajetória e que foram primordiais para que algumas transformações acontecessem. E aqui eu quero te trazer 5 verdades que mudaram a minha vida e que pode mudar a sua também. A primeira coisa, e não necessariamente eu aprendi nessa ordem, o ser é muito mais importante do que o ter e o fazer. A gente vive em uma sociedade em que a quantidade de coisas que você tem é muito importante. E muitas pessoas começam a acreditar que a sua identidade está atrelada a alguma coisa material, ou a quantidade de dinheiro que você tem na conta, tudo que é muito material, supérfluo. Não que isso não seja importante, mas quando você relaciona a sua identidade, o seu caráter, o seu ser a coisas materiais, você acaba se desconectando de quem você realmente é. E isso vai te levar para um estado de consciência e que você vai viver uma vida simplesmente baseada no que os outros vivem, na quantidade que as outras pessoas têm. E muitas das vezes você vai se frustrar pelas coisas que você não tem, mas que vê os outros tendo, os outros conquistando e dizendo que aquilo é importante, que para você ser alguém, para você ser importante, para você ter valor, você tem que ter determinado material. Essa ostentação que é muito mostrada e muito valorizada. Outra coisa também é a questão do fazer. O quanto você produz, que você está relacionado à quantidade de horas que você trabalha, que você só é importante se você faz algo extraordinário. E a quantidade de coisas que você faz, ela vai estar atrelada também ao valor que você tem. Então você acredita que você internamente é o seu trabalho. Então quanto mais você trabalha, quanto mais você produz, quanto mais coisa você faz, mais valor você tem. Então você corre e vai uma busca eterna para fazer coisas, para buscar títulos, e muitas das vezes você não vai se sentir satisfeito, porque não é isso que vai te preencher. É a conexão que você tem consigo mesmo. É isso que vai te conectar a uma vida mais leve, mais fluida, porque a nossa sociedade está cada vez mais acreditando que essa produtividade tóxica, ela vai determinar quem você é, ela vai determinar não só o seu valor, mas aquilo que você tem de especial. E quando eu aprendi isso, que eu também estava no meio desse pensamento do ter, do fazer, para me conectar, para me sentir alguém na vida, isso foi como se eu tivesse tirado um grande peso da minha costa, porque eu comecei a olhar para outro lado, eu comecei a identificar quem eu sou, para qual caminho eu tô indo, e se esse caminho que eu tô indo é o que eu realmente quero. Então essa viagem, essa busca começou a acontecer internamente para eu me conectar com esse meu ser, porque o meu valor está na minha identidade, está na minha essência, e não na quantidade de coisas que eu tenho, não no título que eu possuo, ou na quantidade de tarefa que eu executo por dia, por mês, por ano, as metas, quantidade de metas, e sim para identificar, para acessar esse meu eu interior. Outro ponto necessário nesse meu caminho foi saber que a vida não vai mudar para eu me sentir bem. Sou eu que preciso estar bem internamente para que eu consiga enxergar a vida por outro ângulo. Muitas das vezes a gente vai colocando culpa ao redor, a vida, a todos os acontecimentos, como se a gente não tivesse responsabilidade. Então, o tapete vermelho precisa ser estendido para que eu passe, para que eu me sinta bem. Então, se eu não estou me sentindo bem, tem que acontecer algo extraordinário, tem que vir cair do céu, as pessoas à minha volta têm que estar em extrema conexão com o meu bem-estar, para que assim eu me sinta bem. Quando na verdade, quando eu acesso essa verdade, eu começo a me responsabilizar pelo que eu sinto, eu começo a acessar os incômodos. Por que eu me sinto assim? O que eu preciso melhorar? Por que eu me incomodo tanto com isso? Por que não faz sentido esse trabalho? Por que eu fico tão mal nesse trabalho? Ao invés de pensar que o meu chefe tem que melhorar, a vida tem que fazer sentido para mim, é como se eu tivesse simplesmente só esperando receber um presente. Quando eu não tenho essa troca, quando eu não acesso esses pesos,
esses incômodos, esperando que a vida sempre me traga as coisas, que tudo ao meu redor mude para melhor, e eu sentada, esperando, sem dar um passo para saber o que eu preciso fazer para que a minha vida melhore. E assim a gente limpa, é como limpar a lente. Eu estou com a lente suja, a lente da vida. Então tudo que está fora não tá legal. Mas se você ficar só esperando que mude esse ambiente, você não faça a limpeza necessária nessa sua lente, a vida vai sempre estar desse jeito. Então, qualquer lugar que você for, esse incômodo ele vai te acompanhar. Qualquer situação que aconteça, você não estará bem. Porque a mudança é em você e não do lado de fora. Outra questão que também está um pouco atrelada à segunda é o fato de que eu transformo do lado de dentro e não do lado de fora. O que acontece? Quando eu percebi isso, foi depois de buscar tantas ferramentas, tantas habilidades, tantas resoluções para problemas meus, que eu achava que estava lá do lado de fora, né? Que não estava conectado ao meu eu. Estudar muito, buscar algo, esperar que alguém mude, esperar que fulano tenha uma outra reação em determinadas coisas. É sempre essa falta de se conectar comigo e me perguntar por que está acontecendo desse jeito. Porque as respostas sempre estão com a gente, né? A gente sempre tem as respostas. Mas se a gente não tem esse silêncio, se a gente não se conecta, tá sempre sem esse ganho de consciência interna, eu vou sempre buscar fora, e essa busca vai ser muito grande porque eu não vou encontrar. Por isso, eu preciso acessar internamente quais transformações eu preciso fazer para que aquele resultado seja diferente. Não adianta eu querer sempre acreditar, porque buscar internamente é um trabalho grande. E às vezes a gente não quer ter esse trabalho. E às vezes a gente também tem medo do que a gente vai encontrar. Mas se não for dar esse passo, se a gente não ir profundamente no nosso ser, muitas coisas continuarão do jeito que estão, porque a gente não conseguiu acessar essa resposta. E por isso, quando você quer que a sua vida se transforme, quando você quer que o resultado seja diferente, não olhe para fora. Se conecte com quem você é. Busque no silêncio, busque essa conexão, saia desse piloto automático, saia desse modo de sobrevivência, silencie e veja o que está acontecendo internamente. Mas a maioria das vezes, por não sermos acostumados, vai ser um trabalho bem mais intenso, porque a gente não tem o hábito de nos conectar. Mas, caso necessário, busque terapia. A terapia é uma forma de você acessar, tirar essas camadas que você talvez não consiga sozinha, num ambiente muito mais seguro. E abrindo um parênteses aqui, caso você precise, tenho contato, deixei o meu contato aqui, caso você esteja interessado em fazer uma sessão de terapia, uma sessão de psicanálise, essa cura pela fala, em que você coloque para fora, você acesse todas essas informações que estão te bloqueando, que você ainda não consegue acessar, mas que você precisa de ajuda. A quarta verdade foi saber lidar com as minhas emoções. A gente é ensinado a ver determinadas emoções como boas, outras ruins. Eu não posso sentir raiva. A tristeza eu também não posso sentir, eu não quero sentir, é incômoda. Eu coloco tudo para debaixo do tapete. E às vezes a gente nem sabe identificar o que eu tô sentindo, o que essa situação me trouxe de emoção. Então, quando eu aprendi a lidar, a enxergar, a olhar para minhas emoções com bons olhos e a identificá-la também, porque a gente também não é ensinado a isso. O que eu tô sentindo? É tristeza? Da onde vem essa tristeza? Por que eu sinto dessa forma? E tá tudo bem. Essa tristeza, ela não vai morar com você. Ela não ia morar comigo. Então não adianta eu colocar ela na gaveta e fingir que não acontece. Eu preciso ter essa autocompaixão comigo, de entender que a tristeza, que a raiva são emoções primárias que vão acontecer com qualquer ser humano. E às vezes eu me sentia também
meio que errada, porque eu já tô nesse autoconhecimento, já tô me desenvolvendo, me conectando com a espiritualidade, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir raiva. Às vezes a gente vai por esse caminho, né? E qualquer ser humano vai ter. Se você não tem, provavelmente tem, é óbvio, já seria um iluminado, né? Se você não tem, você já está iluminado e não precisa estar aqui mais no campo terreno. O ser humano, ele vai se conectar com essas emoções. Só que muitas das vezes a gente fica fingindo que não tá sentindo, a gente tem medo, a gente não pode, a gente culpa, é errado. Só que você tá trazendo muitas informações pra gente, essas emoções. Então, se eu não lido com ela, eu não sei quem eu sou. Eu não sei por que que eu tô lidando, eu tô acessando aquela tristeza. Eu acolho. É como ter aquele hóspede indesejado na sua cabeça, só que é alguém que precisa estar com você. Só que você precisa acolher e dizer, eu sinto você, eu acolho você, mas você não vai passar a vida toda aqui. O que que você quer me mostrar? O que que eu preciso aprender? E às vezes você não precisa aprender, é só sentir. Se permitir sentir. E pronto, e tá tudo bem. É sobre isso. É saber que todas as emoções estão tudo bem. A gente só não pode permanecer por muito tempo e ver emoções negativas, no caso, que a gente emoções que a gente vê como negativa, não achar normal que a gente permaneça por muito tempo nesse estado de tristeza, por exemplo. Se tá há muito tempo, liga aquela lanterna de atenção. Eu preciso dar atenção para isso. O que está acontecendo? Enfim, tudo forma de autoconhecimento. A quinta e última verdade é que o meu pensamento de hoje cria o meu futuro. Você já percebeu quais foram os seus pensamentos hoje? Provavelmente 95%, 96% são os mesmos de ontem. Sabe quando a gente fica ruminando a vida inteira certos pensamentos? O que você acha que vai ser o seu futuro? Se você se mantém no pensamento de que a vida é ruim, de que você não vai se dar bem na vida, de que você não presta para nada, de que você não é capaz, e tá sempre com esse pensamento, como você imagina que será o seu futuro? Um futuro em que você não consegue realizar as coisas porque você criou. Como estão os seus pensamentos? Você pensa em coisas boas, transformações que vão acontecer para o bem, que você é capaz, pensamentos de que você alcança seus objetivos, seus sonhos. Você pensa naquele lugar que você quer visitar, que você quer viajar e você acredita nisso ou não. Você está sempre com aquele pensamento de medo, pensamentos que não vão dar certo, coisas ruins podem acontecer. O que você acha que você está criando lá na frente? O que a gente pensa vai sempre construir a nossa vida. Qual o pensamento que você tem sobre você? Qual é essa autoimagem que você está criando de você mesma? Que você é uma pessoa insuficiente, que você é uma pessoa feia, que você é uma pessoa triste, que você não faz nada de bom, que você não tem sorte? Como você imagina que será essa mulher daqui a 5 anos se esse pensamento continuar sempre dessa maneira? Então, se você quer um futuro diferente do que você tem hoje, do que como está o seu presente, você precisa começar a ter bons pensamentos a respeito de como será a sua vida. Você precisa se olhar com os bons olhos, ter pensamentos bons sobre você, sobre sua vida e sobre como você quer viver ao longo dos seus anos. Porque se você pensa de uma forma, isso vai acontecer dessa forma. Não adianta você querer pensar numa maçã e achar que a vida vai construir uma laranja. Se você pensa sempre em uma vida com medo, é essa vida que vai se manifestar. Então comece a transformar os seus pensamentos. Comece a buscar algo que sempre te eleve. E por isso, se conecte também com coisas que te elevem, para que esses pensamentos sejam elevados. E assim você construa um futuro mais alinhado, uma vida com muito mais sentido e que você seja muito mais feliz do que você é hoje. Essas foram 5 verdades que transformaram a minha vida. Foram coisas que eu acessei e que se tornaram muito importantes para mim, para eu viver nessa minha trajetória muito mais alinhado com a minha essência, para me fortalecer até mais
a sempre buscar esse caminho interno, a sempre buscar essas respostas que não estão lá fora, a acessar essa minha verdade para que eu viva conectada com o meu eu interior, conectada com o divino, ter uma vida com muito mais leveza e conseguir viver transformações que eu nunca imaginei que viveria. Quando eu me conectei com a minha consciência, quando eu busquei formas de melhorar a minha vida, quando eu acessei tudo isso, eu vi que tem muitas coisas que eu posso ir além, muitas coisas que eu ainda posso buscar, que vão fazer muita diferença no meu eu do futuro. Se você buscar essas questões e colocar na sua vida, colocar em prática ou buscar novos caminhos também que se conecte com quem você é, isso vai se tornar muito mais fácil. Você sai desse modo sobrevivência e vive uma vida com mais significado e muito mais leveza. Eu te agradeço por chegar até aqui. Eu espero que tenha ressoado com você esse conteúdo e te aguardo para os próximos vídeos. Tchau, tchau!